Vou abrir aqui e vou pôr o link lá no grupo. Ok? Estamos no ar, né? Já está online já, pastor. Beleza. Vamos começar então a nossa aula. Vou pedir que a Gessi ore ao Senhor. Gessi, tudo bem, Gessi? Nossa, não Você tô pode orar ouvindo para nada. nós? Vamos orar e iniciar nossa escola bíblica dominical de hoje. O Oremos. que o pastor falou? Orar. Repete, pastor, que não tá saindo nada aqui. Você pode orar para nós? Tá cortando. Tá cortando? Orar. Você, Para orar. você orar, Gessi, para começar o culto. Acho que é a internet dela lá. É. Tá O som tá picotando a ruim. imagem dela. Então tá bom. Ora para nós, André, por favor. Oro sim. Senhor amado Deus, nós te pedimos, ó Deus, que prepare neste momento o nosso coração, ó Deus, para receber a sua palavra, ó Deus, receber os seus ensinamentos, Amém. que os nossos corações e as nossas mentes, Senhor Deus, possam ser um terreno fértil, Senhor Deus, para os seus ensinos. Usa e abençoa, Amém. Senhor Deus, a vida do nosso pastor, que vai estar ministrando essa aula hoje, que ele possa ser, Senhor Deus, um vaso usado por ti, Senhor Deus, para edificar, Senhor Deus, e trazer a sua mensagem às nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome do seu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos começar então a nossa aula, tá? Eu queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus Amém. e dizer que nós somos felizes de estar aqui para poder falar da palavra do Senhor, trazer mais essa aula para a honra e glória do Senhor, né? Estamos estudando sobre Gênesis, né? Gênesis é o livro que nós estamos aí estudando Tá ruim, né? e vamos assim estar nos aprofundando com relação a Isaac. Isaac, um dos patriarcas, né? A Bíblia fala de três patriarcas, que era Abraão, Isaac e Jacó. E Isaac é aquele que foi um dos patriarcas, filho de Abraão, filho da promessa, né, que Deus assim prometeu a Pastor, Isaac. tá Tá bom? cortando o vídeo. Ah, tá cortando? Acho que é a internet aí, porque aqui tá tranquilo. Acho que é a internet aí. Mas vamos lá, vamos então. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, Onde quer sair? tá? Vamos estar falando hoje sobre Gênesis, livro dos começos, que é o tema que nós estamos trabalhando, né? Vamos falar um pouco mais sobre Isaac, o filho da promessa, que é a lição de número 11, tá? A lição 11, Isaac, filho da promessa. Mas vamos então, acima de tudo, estar louvando o Senhor nesse instante agora. Vou pedir que o André dirija um cântico para nós, André, por favor, tá bom? Joia. Ele vai estar assim, dirigindo esse cântico, né? Amém? Amém. Eu vou estar cantando, cantarei o seu amor para sempre. Amém? Amém. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua glória entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta
De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Vamos cantar novamente, André? Vamos cantar novamente esse cântico. Eu coloquei depois a letra aí. Vamos cantar novamente para todo mundo possa cantar, né? Antes de cantar, quero agradecer a Edna, a Rosa, todos que estão conosco, né? Nem todo mundo se identificou aí. Marcelo está aqui presente no vídeo. E os demais. Vamos cantar o Senhor e louvar o nome de Deus todo o coração. Tá? Cantarei para sempre, teu amor para sempre. Vai louvar. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua glória entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos agora ouvir. Vou pedir que o Marcelo esteja agora lendo o texto da Palavra de Deus, em Gênesis capítulo de número 21, né, Marcelo? 21, do Amém. 1 ao 8, tá? O Marcelo Amém. vai estar lendo para nós aqui. Vou colocar aqui na tela o texto, tá? Para você assim estar acompanhando. Só um minutinho. Ué, tá aqui. Só um minuto. Muito bem, Marcelo vai estar lendo para nós o texto, tá bom, Marcelo? Amém. Vamos ler, então. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso,
e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Amém. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Obrigado, Marcelo, pela leitura. Só um instantinho. Né? Nós vemos aí esse texto que ele leu, de Gênesis capítulo 21, do 1 ao 8, que fala do nascimento de Isaac, né? Que Deus, assim, concedeu. Deus cumpriu a sua promessa que havia feito para com Abraão. Nós já estudamos as lições sobre Abraão, vocês acompanharam aí, né? A última lição foi o sacrifício de Abraão lá com Isaac, toda essa questão, né? Que foi muito importante. E claro que tudo isto apontava, né, para o Senhor Jesus. Toda essa história, toda essa narrativa de Abraão, né, estando aí, trazendo, né, oferecendo o seu filho, isso simboliza Cristo sendo oferecido por nós, né, o filho único de Deus, né, Jesus, seu unigênito, é oferecido em nosso lugar. Depois vemos ali o cordeiro, né, que aparece ali naquele momento, quando Abraão ia sacrificar o seu filho lá no Monte Moriá. Aparece aquele cordeiro preso no arbusto com os chifres, né? Deus realmente proveu, Deus deu a providência. Isso realmente apontava para Cristo, que é a providência de Deus, né, para com cada um de nós, né? Então nós temos que entender isso, que tudo isso aponta para Jesus. Infelizmente hoje a gente vê muita gente talvez falando de Isaac e distorcendo. Eu não sei se alguns viram, eu coloquei no meu Facebook, eu não lembro se eu coloquei no Facebook da igreja, um trecho de uma mensagem, um pastor da Assembleia de Deus, ele é apologético, trabalha combatendo essas heresias que surgem por aí, né? Um pastor de um conhecimento muito grande, ele contando a história de Isaac, né? Contando a história de um pastor, uma história real, de um pastor numa determinada igreja que fez uma campanha no dia tal, uma campanha Traga o seu Isaac. Olha só a campanha sugestiva, né? Então as pessoas pegam muitas vezes um texto desse, fora do contexto. Nós temos que entender esses textos, essas passagens, essas histórias reais que aconteceram, tem que ser filtrada por Jesus, porque aponta para Jesus. A gente não pode criar uma doutrina em cima disto, ou preceitos humanos em cima disso. Estão entendendo? Então esse pastor, ele criou uma campanha lá, traga o seu Isaac e ofereça no altar do Senhor. Então, como é que era a campanha? Foi algo até cômico, né? Tá lá no vídeo, eu coloquei no meu Facebook, eu vou ver se eu coloco no Facebook da igreja também. Que o pastor, ele fez essa campanha, e a campanha era, ó, se você for comprar um carro novo, não compre. Traga o dinheiro e ofereça esse é o seu Isaac, ofereça no altar do Senhor. Se você for pagar o aluguel, não pague. Traga o dinheiro e ofereça no altar do Senhor. É o seu Isaac que você vai estar oferecendo. E assim foi. Se você tem lá um dinheiro na poupança, traga aqui no altar. Dia tal vai ter a campanha, Deus vai restituir você e tudo mais. Esse é seu Isaac, faça o seu sacrifício e tudo mais, tal. Fez aquela campanha e a igreja ficou alvoroçada, né? Hoje muitos crentes não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, e ficou alvoroçada. Até que um certo irmão de idade, ancião, né? Ele chega, tudo bem, Toshi? Tudo bom? Desculpa, pastor, atraso, desculpa. Tudo bom, fica tranquilo, não preocupa não. Uhum. E aí, eu estou contando a história de um pastor que fez uma campanha, traga o seu Isaac. O tema de hoje é Isaac, filho da promessa. Mas nós sabemos que Isaac, né, o próprio Abraão, que ele sai para a terra prometida, né, em busca da terra prometida, Isaac, que é o filho da promessa, que Deus pede para Abraão oferecer em sacrifício, tudo isso aponta para Jesus, né? Foi realmente um pré-anúncio da vinda de Cristo, né? Tudo bem. Então o pastor, ele fez a campanha, traga o seu Isaac. Então, em suma, o que ele falou? Se você tem lá um dinheiro no banco, é uma poupança, que você traga aqui no altar do Senhor e ofereça que esse é seu Isaac.
Né? Se você vai comprar vendeu sua casa, vai comprar uma casa nova, não compre. Traga aqui, é seu Isaac. Se você for comprar um carro, não compre, traga aqui, é seu Isaac. E assim foi. E a igreja ficou alvoroçada, porque muitos crentes nem leem a Bíblia mais, né? Muitos crentes nem estudam isso aprofundam na palavra de Deus. Aí um certo irmão, já ancião, muito querido do pastor, tal, falou: pastor, eu queria uma palavra nesse culto. Eu não vou gastar mais do que 5 minutos. Mais do que 5 minutos. Pastor, claro, o irmão é um ancião aqui da igreja, né? O irmão tem muito respeito, tal, tudo bem, fica à vontade. E o irmão foi, subiu no púlpito com a sua humildade, naquela campanha, todo mundo, né, trouxe o seu Isaac para oferecer no altar. E ele chegou: irmãos, olha, eu queria ler o texto. Vamos ler o texto. Aí ele chegou lá, pegou Gênesis capítulo 22, o texto que nós lemos na semana passada, estudamos semana passada, e leu todo o texto, né, que Abraão subiu no Monte Moriá para oferecer Isaac. Chegou lá, Isaac falou: pai, aqui está o altar, está o fogo, está a madeira, a lenha, tudo, mas cadê o cordeiro, né? E tudo mais. E ele falou: irmãos, sabe de uma coisa, hein? Abraão foi realmente levar o Isaac no altar, só que ele levou o Isaac para casa. Ele não ofereceu, ele levou para casa, né, o seu Isaac. Ele voltou com ele para casa. Então, ou seja, acabou naquela hora a campanha do pastor, né? Porque o pastor queria que as pessoas entregassem o seu melhor como se fosse o seu Isaac, né? Usando esse texto que não tem nada a ver com oferta, né? A gente vê pessoas fazendo campanhas mirabolantes aí na internet e tudo mais, e usando texto do Antigo Testamento. Pode ver que essas igrejas geralmente usam o Antigo Testamento, né, para justificar as suas crendices, as suas ideias, né, sendo que realmente Deus tinha algo muito maior do que tudo isso, muito maior do que bens materiais, muito maior do que qualquer outra coisa. O objetivo de Deus, né, com tudo isso, foi realmente preparar o caminho do Senhor, né, prover a nossa redenção. Deus tinha em mente isto, né? Deus tinha em mente com Abraão que nele seria o quê? Bendita todas as famílias da terra. Não é isso que Deus falou? Então, é assim que nós vemos, né? Muito bem. Então, vamos ver aí o alvo da lição. Eu vou colocar e compartilhar com vocês, tá? O PowerPoint da lição, tá? Aí está o alvo, né? Qual que é o alvo da nossa lição, né? Primeiro, conhecer a trajetória da vida de Isaac. É muito bom de saber, eu creio que nós já conhecemos a história de Isaac, você já leu, já viu filmes, mas é muito bom te rever, né? Nós aprendemos muito com a história, com o exemplo desses grandes homens de Deus, né? Esse patriarca, né? Segundo, sentir, refletir sobre como tem sido o seu testemunho no lar diante de seus filhos e netos, né? Como tem sido o nosso testemunho, né? Para com essas pessoas, né? E valorizar a educação cristã no lar. Como é importante realmente, né, nós levarmos nossos filhos, levar nossos netos, quem tem seus netos, né? E tudo mais, realmente amar o Senhor, assim como realmente eles amaram a Deus, né? Então é muito, muito bom a gente ter essa visão, né? Temos várias pessoas acessando conosco aí a aula, né? O Marcos Cardoso, o Marcos César. É muito bom, Marcos, ter você conosco aí, tá bom? Muito bem. Então, vamos ver a introdução. O que está dizendo a introdução? Quem tem a revista, tá bom? Na página 57. Todos estão com a revista aí? Uhum. Eu creio que o pessoal tá, a Toshi tá, os demais estão, você em casa, eu espero que você esteja também. Quem não tiver a revista, fale comigo, eu tenho mais aqui comigo, hein? Eu posso mandar para você, tá bom? Até mesmo você de outra igreja está participando conosco, fale, a gente pode enviar para você a revista. Vou pedir para que a Toshi lê para nós, Toshi, por favor. Pois não. A introdução, você pode ler? Posso sim. Tá bom. A história de Isaac é fascinante, desde o seu nascimento. Como é bom observar a fidelidade de Deus
Já estudamos como Deus visitou Sara e ela concebeu no tempo determinado, de acordo com a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Gênesis 21, 1. Isaque era especial, pois, além da sua concepção miraculosa, era filho da promessa, ou seja, o perpetuador do pacto messiânico. Apesar disso, Isaque viveu como qualquer pessoa, enfrentando as diversas fases da vida. Muito bem, né? Então, nós vamos a introdução que está aqui na tela. Quem não tem a revista pode acompanhar aí conosco, né? Então, ou seja, essa história é fascinante, né? Que é essa história que é um pré-anúncio, né? Realmente é um perpetuador do pacto messiânico, né? Ou seja, Deus escolhe Abraão, que era um homem justo, temente a Deus, lá de Ur dos Caldeus, tira ele de lá, leva ele para a terra prometida, promete a ele um filho, que ele seria, né, o filho da promessa. Claro que Abraão, como eu falei na aula passada, tentou fazer a sua maneira, né, do seu jeito, né? Tentou fazer tudo do seu jeito, mas Deus não queria assim. Deus queria realmente que ele fosse realmente fosse fiel a Deus, né? E descansasse nas promessas de Deus. Nós temos que entender que o que Deus promete, Deus cumpre. E nesse texto que a Toshi leu, né, na introdução, citando Gênesis 21, versículo 1, diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz a um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Então, ou seja, Deus foi fiel, Deus prometeu, no tempo certo, no momento certo, ela concede a luz a Isaque, que é o filho da promessa, né? Ou seja, algo que aos olhos humanos seria realmente impossível, né? Algo que aos olhos humanos seria realmente algo impossível, mas para Deus foi realmente possível, né? Tá bom? Vamos ver aí um pouco mais da nossa lição, tá? Em primeiro lugar, a infância de Isaque, né? Como foi a infância de Isaque? Ele foi marcado por circunstâncias importantes. Primeiro, foi circuncidado ao 8º dia, selando a aliança de Deus com Abraão, né? Assim como Abraão foi circuncidado, Isaque também foi, era uma marca, né, que caracterizava aquele que pertencia ao Senhor, que pertencia ao povo de Deus, né? A aliança que Deus fez com ele. Recebeu um nome que retratava o significado dele na vida de seus pais, né? Então, ou seja, vamos ver o 21, versículo 3. O que diz lá? Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe prometera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão se circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho, né? Ou seja, Deus foi maravilhoso e concedeu na velhice, né, o Isaque como filho para Abraão. Era muito amado pelos seus pais, com certeza, né? Fico imaginando aquele garoto, né, que Sara não podia dar luz a filhos, né? Nós sabemos que era extremamente importante para e na época do dia a dia de Abraão, de Isaque, dos patriarcas, até mesmo tempos depois, nós vemos que como era importante, como era fundamental, né, a mulher gerar filhos. Ela não tinha valor se não gerasse filhos, né? E o líder da casa ter ali o seu primogênito, né, porque aquele queria herdar, né, a sua herança e tudo mais, então era fundamental, né? Sofreu o sarcasmo de seu irmão Ismael. Vamos ver esse texto? Gênesis 21, versículo 9. Quem pode ler para mim? Vou pedir que o Marcelo lê para nós. Marcelo, por favor. Gênesis 21, versículo 9. Amém. Você pode ler para nós? Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Tá vendo? Viu o que? Ismael
Sara viu que o filho de Agar, o egípcio, né? Nós sabemos que Ismael era meio-irmão de Isaac, era o filho de Abraão com a sua escrava Agar, que era egípcia, né? Estava o quê? Zombando ou rindo de Isaac. Exato. Então, realmente estava acontecendo esse atrito. Então, a gente percebe, meus irmãos, que os judeus e os árabes, eles vivem atrito desde o início. Desde o início, desde os primórdios. É um problema que existe, um problema familiar. Né? São povos irmãos que não se entendem, né? Que desde lá do início, com Ismael, já houve atritos, dificuldades. Depois, tempos depois, os povos não se entendiam. Né? Se você for ver, por exemplo, se você for ver a filosofia islâmica, o islamismo, ele, no Alcorão, vai dizer que o filho da promessa não é Isaac, mas sim Ismael. Que Ismael é o filho da promessa. Aquele que Deus havia prometido a Abraão. É Ismael, e não Isaac. O Alcorão, ele deturpou a Bíblia. O Alcorão cita vários textos da Bíblia. Se você ler o Alcorão, ele vai citar vários textos da Bíblia. Porém, as principais verdades, histórias bíblicas, eles deturparam, eles adulteraram. Então, eles vão dizer que o filho da promessa não é Isaac, mas sim Ismael. Ismael é o filho da promessa. Então, eles deturpam tudo isso. Por exemplo, com relação a Jesus, o Alcorão vai dizer que Jesus não morreu na cruz. Não morreu na cruz. Jesus, ele foi crucificado, mas Deus o tirou. Ali foi uma encenação, né? Foi um teatro que aconteceu ali. Então, ele não morreu, consequentemente, ele não ressuscitou. Assim está no Alcorão. Então, eles têm isso como verdade. Se você fala para eles que você acredita que Jesus morreu, que ele é o sacrifício pelos nossos pecados, aquilo eles não entendem. Né? Eles ficam surpresos com isso. Porque até hoje, os árabes, os muçulmanos, sacrificam, matam um cordeiro lá. Não lembro qual é a época realmente do ano, mas eles têm o sacrifício do cordeiro e tudo mais. Então, eles acreditam que foi dessa maneira que aconteceu. Então, eles deturparam, né? Eles criaram um livro fora da palavra de Deus, deturpando as suas visões. Então, você vê que, já desde a época de Isaac, né, de Abraão, eles já tinham seus atritos. Né? Tem um ponto importante que eu queria soltar para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela. Estão vendo aí, né? Gênesis para hoje. Então, ou seja, o Gênesis é um livro antigo, o primeiro livro que Moisés escreveu, escrito muito, muito tempo antes de Cristo, muito, muito tempo antes de todos nós, né? Mas é um livro que fala para nós hoje. Como é importante a fase da infância na vida de qualquer pessoa adulta. Né? Ser consagrado a Deus e ter certeza do amor dos pais e de sua importância para eles, criam estrutura de personalidade e produzem crescimento o quê? Equilibrado. Então, a fase da infância é uma fase fundamental na vida de todos nós. Nós, com certeza, se tivermos uma infância saudável, uma infância principalmente firme com Jesus, com Cristo, isso vai impactar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Por mais que nós venhamos se desviar quando nós venhamos a crescer, mas os valores ficarão. E se você realmente é salvo por Jesus, você com certeza há de voltar, há de se render novamente aos pés de Cristo. Então é fundamental nós realmente, nós pais, né? Nós pais, até mesmo os avós aí, estar realmente se preocupando com a formação, com a estrutura de uma criança, que com certeza isso vai refletir lá na sua fase adulta. Tenho certeza disso. Então, é fundamental nós termos realmente isto, né? Tá bom? Fundamental mesmo. Outro ponto importante da nossa lição, sobre a juventude de Isaac. Vamos ver alguns textos. Gênesis 22, 1 a 18.
Vou pedir que o André leia para nós, André, por favor. Gênesis 22, 1 a 18. Você pode ler? Posso sim, pastor. Posso iniciar? Pode ler. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto no monte que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse... André, leia agora do 15 ao 18. Essa história, como nós já vimos na semana passada, eu creio que todos aqui conhecem muito bem, né? É aquela parte que fala do sacrifício de Isaque, que Abraão sobe lá no monte, deixa os seus servos lá embaixo, sobe lá com Isaque para sacrificá-lo, né? Obedecendo a voz do Senhor, a ordem de Deus. E ele não negou o seu filho, mas crendo na providência de Deus, né? E depois lá, Deus proveu o cordeiro, nós já falamos sobre esse assunto. Agora lê o do 15 até o 18, por favor. Ok. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Jura por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Muito bem, né? Então nós vemos aí nesse texto a disposição de Abraão, né? Deus fala com Abraão novamente, né, pela segunda vez, no versículo 15. O anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, né, Deus iria abençoá-lo e sua descendência seria numerosa, né? Por meio delas, o que? Todos os povos da terra seriam abençoados, né? Então, Abraão cumpriu, né, aí o propósito de Deus, e Deus assim abençoou Abraão de tal maneira que todas as nações seriam abençoadas. Então tem a ver com Jesus, né? Então nós vimos aí a juventude de Isaac, que foi marcada pelo seu sacrifício, né? Que Deus pede ele em sacrifício para provar a fé de Abraão, mas na realidade Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, né? O casamento de Isaac, né? Que aí é uma história bonita que todos conhecem, né? Que a escolha de Rebeca, né? Vamos ver esse texto, Gênesis capítulo 24, do 1 ao... Não vamos ler todo o texto, porque ele é bem longo, né? Mas fala um pouco aí da escolha da mulher para Isaac, essa preocupação, né? Diz assim: Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: Ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho
Isaac. Está vendo a preocupação de Abraão? Estão vendo, irmãos? Né? A preocupação de Abraão com tudo isso. Por que será que Abraão se preocupou? Alguém tem uma visão daqueles que estão conosco aqui participando? Por que Abraão se preocupou realmente em não escolher uma das mulheres de Canaã, sendo que ele estava ali no meio dos cananeus? Qual foi a preocupação? Porque eles não tinham conhecimento de Deus, né, pastor? Essas mulheres. Muito bem. Muito bem. Não tinham conhecimento do Deus único e verdadeiro, né? Muito bem. Muito bem, Toshi. Mais alguém? Marcelo, André? Não sei também se seria por conta da mistura, né, dos povos que havia naquela época. Não sei se tem a ver isso. Eu creio que não foi nem tanto pela mistura, né, talvez de povos. Porque se você olhar bem a sequência do povo de Israel, aconteceu de outras pessoas de outras nacionalidades casarem com mulheres, com pessoas israelitas, né? Quando vamos ver depois o livro de Ruth, né? E Ruth era moabita, era de um outro povo. Ela está na genealogia de Cristo, né? O próprio Moisés casou com uma mulher que não era da hebreia, né? Era povo irmão, mas não era hebreia, né? Mas eu creio que um dos pontos fundamentais, talvez, que Abraão se preocupou, deixa eu ressaltar aqui. Um dos pontos principais que Abraão se preocupou foi o perigo da idolatria, né? Porque os cananeus, como a Toshi falou, não conheciam ou não seguiam o Deus de Israel, né? O Deus único e verdadeiro, né? Viviam na imoralidade, viviam na idolatria, havia vários deuses, adoravam, né, diversos deuses, né? Talvez o sol, a lua, a estrela, tinha lá seus ídolos, Baal, né? Baal era uma divindade muito comum entre os cananeus. Eles queimavam seus filhos a Baal, ele tinha toda essa prática. Então, eu creio que foi uma preocupação de Abraão, né, de que isso não fosse um ponto que ia levar o seu filho a seguir a caminhos tortuosos, ou talvez abandonar o Senhor. Vocês lembram Salomão? Lembram Salomão? Salomão tinha 1.000 mulheres. Não quer dizer que Deus aprova ele ter 1.000 mulheres, né? Deus não aprovava isso. Mas ele tinha 1.000 mulheres. E Salomão construiu um altar para cada uma delas. Elas adoravam outros deuses. Foi uma das consequências de alguns, não digo todos, né? Claro, Salomão foi um homem muito sábio, temente a Deus, teve lá os seus momentos, né, de sucesso, mas atrapalhou grandemente o reinado de Salomão. Então Deus se preocupa com isso, né? Deus realmente se preocupa com o jovem cristão, né? Esse princípio é fundamental, né? A família deve ser construída debaixo dos princípios da palavra de Deus. O casamento misto, Deus não aprova realmente. Deus não está dentro da vontade de Deus. É claro que o homem ele é livre para tomar sua decisão, né? Deus não vai mandar um raio na cabeça daquele que escolhe uma pessoa que não é cristã para casar. Não é isso. Deus não vai fazer isso, né? E não quer dizer que o irmão se converteu, vai ter que separar da sua esposa, ou a esposa separar do seu marido. Não, a Bíblia não fala para não fazer isso. Mas as consequências, né? Nós mantemos a nossa família hoje aos pés de Cristo, mesmo os dois sendo cristãos, é um desafio muito grande. Não é fácil. Você criar os filhos nos caminhos do Senhor é uma tarefa difícil, muito difícil. Né? Muito difícil mesmo. Levar a criança, levar o jovem a realmente seguir a Cristo, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, onde os banquetes do mundo estão aí, à disposição das crianças e dos jovens. Né? Então, ou seja, é uma preocupação que Deus teve
com Isaac, claro que Deus tinha um plano com aquela família. Deus tinha um plano com a família de Abraão, né? Deus tinha um plano com Isaac, com a sua família, que deles nasceria, né, aquele que seria o pai da nação, da qual dela sairia o Salvador. E assim foi. Né? De Isaac nasceu Jacó. E Jacó, depois Deus muda o seu nome para Israel, e assim começa. Teve 12 filhos, 12 tribos, e assim começou o povo da promessa, o povo escolhido por Deus. Né? Então Deus realmente se preocupou com isso. Né? O autor coloca aqui na revista, eu vou ler para vocês. Deixa eu ver se eu tenho, acho que eu não tenho aqui, só tenho aqui só os pontos aqui no PowerPoint, tá? Mas eu vou ler para vocês o seguinte. Chega a hora em que Isaac deveria casar-se, e essa foi outra oportunidade para exercitar a fé. Era muito importante que Isaac, como herdeiro da promessa, se casasse com uma mulher de seu povo, que valorizasse o pacto de Deus. Essa foi a preocupação de Abraão. O assunto é tão importante que ocupa o capítulo mais longo do livro de Gênesis. O pai de Abraão ensinou a Isaac e a nós algumas lições práticas para o matrimônio, segundo Paulo Hoff, né? Paulo Hoff, né? Primeiro, vontade. Deixa eu ver esse texto que você tem aqui. Na tela, né? A escolha divina de um casamento é a consequência de uma infância equilibrada e procedente de um futuro promissor. Da mesma maneira que Rebeca creu em Isaac e o amou sem tê-lo visto, o crente crê em Cristo sem vê-lo e ama-o e se entrega a ele, entrega gloriosamente. Aí está falando a relação nossa com Cristo, né? Nós que somos a noiva do Senhor. Né? Aqui no PowerPoint não tem esse ponto. Eu vou ler para vocês, tá bom? Que fala sobre o casamento, alguns pontos que foram colocados aqui na revista. Vocês têm a revista, pode acompanhar, tá? É responsabilidade dos pais procurar que seus filhos se casem no ciclo da fé cristã e dentro da vontade de Deus. É claro que nós temos que entender, irmãos, que nós não somos dominadores dos nossos filhos. Entendam isso, tá? Quer dizer que nós, pais, né, vamos aí proibir qualquer relacionamento dos nossos filhos. Nós não podemos entender que somos dominadores deles. É claro que quando eles crescerem, né, se tornarem adultos, eles são livres, independentes para tomar a sua decisão. O que nós pais temos que fazer é instruir os nossos filhos, né? Ensinar a criança, o jovem, o caminho que ele deve andar. Mostrar para ele realmente e trazer as nossas informações importantes, né, que nós temos, aquilo que nós vivemos, o que nós praticamos, para que eles possam, assim, dar sequência nisso, tá? Eu já vi pais realmente viver como dominadores dos seus filhos. E não é bem por aí. Essa não é a vontade de Deus. Né? Deus realmente quer que nós possamos instruí-los no caminho do Senhor, tá? No caminho do Senhor. É claro que a questão de escolher a esposa, né, há um lado cultural aí também. Na época de Abraão, né, era muito comum escolher uma esposa para o seu filho e tudo mais. Hoje, nós não temos essa prática na sociedade que nós vivemos. Né? Nós temos, claro, livre-arbítrio para escolher a pessoa da qual nós queremos casar, queremos viver nossa vida. Compete nós, como servos de Deus, tanto a mim como pastor, vocês como pais, instruir os nossos filhos a realmente tomar a escolha certa conforme a vontade de Deus. Tenha certeza disso, tá? Para que eles possam ter essa sabedoria vinda dos altos céus. Né? Levá-los realmente a colocar diante de Deus as suas petições, os seus anseios. Né? E Deus, com certeza, como a Bíblia assim nos ensina, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Né? Então nós temos que entender isso. Tá bom? Julgo desigual. Os cristãos não devem casar-se com os não cristãos. Né? Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Gênesis 24, 3 e 4. Nós já lemos, né, que fala o texto que Abraão pediu para que fosse até os seus parentes escolher uma esposa para Isaac. Né? Eu vou pedir para que o Marcelo leia para nós 2 Coríntios 6, 14 a 17, Marcelo, por favor.
Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comum pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separam-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Muito bem, né? Então, você vê que lá no Novo Testamento reforça essa ideia do casamento cristão. Então, o que Paulo fala? Não se ponham em julgo desigual. Você sabe o que é o julgo, não sabe? Já virou? A ideia que Paulo traz, que a Bíblia traz, é a ideia do carro de boi. Você já viu um carro de boi? Que tem aquele jugo, né? Aquela canga que coloca nos bois. Já viram? Coloca aqui no pescoço do boi para o boi puxar o carro. Vocês já viram, né? Então, ou seja, é algo fundamental. Agora, se você vai. Para você ser bem sucedido com um carro de bois, tem que colocar aqui, bois da mesma altura, né? Da mesma altura. Ou talvez da mesma raça, porque eles vão ter mais ou menos o mesmo padrão, né? O mesmo porte, talvez vai ter o mesmo comportamento, tá? Então não adianta você colocar um boi alto, grande, sei lá, um zebu, né? Grande, que tem aquela corcova, aquele cupim nas costas, com outro boi menor. Vai ficar desigual. O carro vai andar capengando. Então, para que a carroça seja bem sucedida, para que ela trilhe lá o seu caminho e chegue lá no seu destino, se colocava 2 bois do mesmo jugo, um jugo igual, não um jugo desigual, porque iam capengar na sua caminhada. Então é isso que a Bíblia está nos dizendo, né? É fundamental que os dois tenham o quê? É claro que os dois têm formação diferentes. Os dois tiveram uma história diferente, né? Comportamentos diferentes. Não existe no meio do povo de Deus um casal que seja 100% igual. Não existe. Isso é impossível. Porque cada um de nós temos uma história, tivemos uma formação, né? Tivemos uma cultura, talvez um veio de uma região, outro vem de outra. Cada um de nós temos aí a nossa forma, a nossa cosmovisão. É claro que com a convivência, quem aqui já tem um bom tempo de casado, né? Pode falar isto. A Toshi já tem mais experiência, o Marcelo também o Marcelo está chegando quase aos 50 anos de casado, né, Marcelo? Mais ou menos, né? 27 já, pastor. 27, tá perto, né? Tá perto. O André é o mais novo aqui da nossa turma. Eu vou fazer 10 anos esse ano aqui. 10 anos agora em junho. Se eu vou fazer 4 ainda. O André tá engatinhando ainda. Claro, com o passar do tempo, a gente vai absorvendo, né, características de um e do outro. Devido à convivência, o amor, a renúncia própria, né? A gente vai convivendo, se entendendo, tendo um absorvendo a característica do outro, né? É interessante, isso é bem interessante. Isso vai acontecendo com o passar do tempo. Mas não somos iguais. Mas o que deve ser fundamental e igual para os dois é a fé que os dois depositam, a fé que os dois praticam, né? Realmente servir ao Deus vivo e verdadeiro. Porque dificuldades virão, com certeza, nós estamos aí de prova, né? Nós que somos casados sabemos que nós passamos por muitas dificuldades, passamos por muitas provações, muitas lutas, até mesmo desentendimentos, é normal isso acontecer, né, e tudo mais, mas quando nós temos o mesmo Deus, temos os mesmos valores, e temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, aquela que vai direcionar o nosso casamento, né, com certeza nós seremos bem-sucedidos. Né? Então, é um princípio bíblico. Né? É um princípio bíblico que deve ser realmente valorizado. Né? Realmente obedecer
e seguir a palavra do Senhor, seguir os seus preceitos, tá bom? Vamos ver um pouco mais adiante. Eu vou compartilhar com vocês a juventude, a maturidade de Isaac, né? Só um minutinho. Deixa eu compartilhar com vocês a tela novamente. Muito bem. A maturidade de Isaac, né? Aí vemos já Isaac na sua idade já mais maduro e tudo mais, né? Eu vou pedir que te lê para nós, Toshi, por favor, esse ponto da nossa lição. Tá? Pastor. A ma- É onde, pastor? É na página 59. Não, mas é só o primeiro parágrafo? É só o primeiro parágrafo, por favor. Com certeza, Isaac constantemente ouvia as palavras de seu pai. Podemos crer que o assunto predileto era fé, promessas e obediências. Ah, não, você está no ponto 2, perdão. É o ponto 3, tá? Maturidade de Isaac. Página 59, lá na segunda parte lá, perdão. Quando Isaac se casou com Rebeca, estava com 40 anos de idade. Gênesis 25, 20. Um dos fatos marcantes de sua vida nesse período foi a morte de seu pai. Gênesis 25, 11. Isaac passou a maior parte da sua vida no sul da Palestina, nas cercanias de Gerar e Berseba. Era dado à meditação, conciliador, tranquilo e até passivo, homem de fé e obediência, que cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Destacamos aqui 3 fatos importantes da maturidade de Isaac. Continua, pastor. Muito bem, até aí. Então, Isaac casou com Rebeca, já com 40 anos, né? E Isaac, um dos fatos marcantes foi a morte de seu pai, né? É claro que antes disto também teve a morte de sua mãe, né? De Sara. E Abraão casa novamente, capítulo 25, versículo 1. Abraão casou novamente com uma outra mulher chamada Quetura, né? E ela deu outros filhos, né? Que foi Zinrã, está no capítulo 25, versículo 2, tá? Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá, né? E assim foi. Então surgiram depois outros povos também aí, né? De Abraão, tá? Mas o versículo 5 diz: Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, porque ele realmente era o filho da promessa. Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente, tá? Então, ou seja, foi realmente um momento difícil, claro, para Isaac, né? E assim ele cresceu em maturidade, né? Ele aí é o patriarca que agora ia levar avante o plano de Deus, tá? E depois, outro fato importante é o nascimento, né, de seus 2 filhos importantes, que foi Jacó e Esaú, né? Que a nossa lição aqui, eu vou ler para vocês essa parte que o autor fez aqui, ele fala assim: depois de uma espera de 20 anos, versículo 26, né, do capítulo 25, eu vou ler para vocês o versículo 26, diz assim, capítulo 25, versículo 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Aquele fato importante, né? Eles eram gêmeos e já se desentendiam já no ventre de Rebeca, né? E quando nasceu, um saiu agarrando o calcanhar do outro,
Já tinha uma disputa, né, pastor? Uma disputa, né? E há quem diga, os estudiosos, né? A gente vê como a Bíblia se cumpre, né? Os estudiosos da Bíblia, os comentaristas, falam que os descendentes de Esaú, mais para frente, se uniram com os descendentes de Ismael, né? Então, os árabes, eles têm tanto descendem de Ismael, né? Quanto também de Esaú, né? Que era irmão de Jacó. Por isso que há esse desentendimento até os dias de hoje. Então, a gente vê que realmente é uma das provas, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. É porque os judeus, historicamente, era para ter sumido do mapa, como sumiram vários povos, né? Os midianitas, os moabitas, todos aqueles povos filisteus, vários povos ali que habitaram, os fenícios, foram povos importantes, povos numerosos, povos que guerrearam contra a nação de Israel, que hoje já não existem mais, né? Já não existem mais. E os judeus, ou os israelitas, eram para ter também desaparecido do mapa, mas pelas promessas de Deus, eles existem até hoje, né? Porque Deus é fiel com a sua promessa, né? Então, nós vemos aí que Deus realmente foi fiel para com isto, né? Vamos ver também um pouco mais. Isaac em Gerar, né? Capítulo 26, versículo 1 a 35. Né? Havia fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Versículo 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras, e por meio dela, por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Né? Você vê que Deus aí alerta Isaac do perigo que era descer lá para o Egito. Né? O Egito, que biblicamente, né, ilustra o mundo sem Deus, né, um mundo perdido, né, lugar de escravidão, lugar onde eles adoravam vários deuses, né, onde o próprio faraó era tido como um deus. Então nós vemos o povo de Israel sempre indo ali procurar socorro no Egito. Aconteceu com Abraão, lembra? Que ele foi lá com a sua esposa e realmente quis mentir lá no Egito, né? Teve consequências com isto, né? Mas Deus abençoou Abraão a si mesmo, Deus foi misericordioso com Abraão. Depois tivemos vários períodos da história de Israel, né? Depois com José indo para o Egito, aí Deus teve, claro, um plano com isso tudo, né? Depois os filhos de Jacó vão lá para buscar alimento, porque havia fome, porque o Egito, meus irmãos, daquela região toda ali, daquela região ali do Oriente Médio, onde é muito árido, a terra ali é muito árida, não chove muito pouco e quase nada, né? Há muito deserto ali. O Egito, até hoje, é um lugar onde há terras férteis e onde consegue se produzir muitos alimentos. Tanto é que na beira do Rio Nilo, né, o Rio Nilo ele tem um período do ano que ele sobe as suas águas, alaga as suas margens, depois ele volta ao normal, e aquilo faz com que a terra fique fértil e produza muitos alimentos. Então, já naquela época, o Egito era uma fonte de um país rico, né? Produzia muitos alimentos, né? E muitos ali iam até ali para se beneficiar daquilo que dos alimentos do Egito. Então, o Egito é tido como realmente e simboliza o mundo. E Deus alerta para Isaac: Isaac, não desça lá.
fique aqui, confie nas minhas promessas. Né? Você será pai de uma multidão tão numerosa. Deus reforça com Isaac o que ele falou para o seu pai Abraão. Né? Tornarei, versículo 4, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Né? Com as estrelas do céu. Então, nós vemos aí como é importante foi essa questão de realmente Isaac ser fiel ao Senhor. Amém? Vamos parar por aqui, irmão. Semana que vem vai continuar e vai falar um pouco mais sobre Esaú e Jacó, tá? Que é a parte B da nossa lição. Vamos estar falando um pouco mais sobre Esaú e Jacó, sobre realmente as consequências na vida de Esaú, né? Esaú que realmente não valorizou, né, a sua primogenitura, que não valorizou realmente servir ao Senhor. Né? Então é importante, irmãos, uma das lições que nós tiramos nessa lição sobre Isaac é fundamental nós pautarmos as nossas escolhas conforme a vontade de Deus. Né? Deus deve estar presente em nossas escolhas. Deus deve ser aquele que vai nos direcionar. Nós temos que buscar a direção que vem dele acima de tudo. Né? Não querer fazer nossa própria vontade, mas obedecer ao Senhor, seja qual for a circunstância. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre. O Deus que é fiel para com cada um de nós. Amém? Que Deus assim nos abençoe grandemente no dia de hoje. Tá bom? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem? Vamos Tudo louvar o Senhor, então? Hã? Vamos louvar o Senhor? Vamos sim. Então tá bom. O André vai cantar para nós um cântico, tá bom, André? Pode iniciar, pastor? Ele exaltado, né? Isso. Tá. Só um minuto, deixa eu compartilhar aqui. Ela. Muito bem, vamos lá. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Tá mudo, pastor. Obrigado, André, pela participação, tá? Amém. Pela música que
muito, né, que é importante para a nossa edificação, que fala ele exaltado, reexaltado no céu, né? Nós estamos aqui para louvar e glorificar o Deus exaltado sobre todas as coisas. Amém. Temos alguns motivos de oração para estarmos aí intercedendo. Eu vou colocar para vocês aqui. O Marcelo, né, pede oração por Leonardo, primo da Lina, que fará uma cirurgia dia 29/4, né, Marcelo? Leonardo, tá? Vamos estar orando Isso, sim, pastor. tá? Quem mais? O nosso irmão Marco César Cardoso, lá da Igreja Batista Boas Novas, né, que nós oramos para a vida dele, pela sua família, pela ele e sua irmã, pela sua mãe Elza. Ele pede oração por seus cunhados, Silvio e Ana, que estão com Covid, e também minha irmã Ruth e meu sobrinho, Pedro, né, que também estão com Covid. Vamos estar orando, então. Então, anote aí, Silvio e Ana, tá bom? E Ruth e Pedro, tá? Ruth, irmã do Marco César, vamos estar orando, sim, por eles, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. A Rosa pede oração pela saúde do seu irmão Massato. Tá? Vamos estar orando pelo irmão da Rosa, tá? Queria agradecer também o Jack, que está conosco, né, Jack, lá de São José do Rio Preto. Deus abençoe sua vida, sempre conosco aqui, tá bom? A Pete também está conosco, né? A paz do Senhor, Pete. Deus abençoe sua vida, sua família, tá? Todos aqueles estão conosco, né? Alguns talvez não se identificaram aí no chat, mas que Deus abençoe, tá bom? E a Edna também, né? Que está conosco sempre também, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vamos estar orando sim ao Senhor. Só um recadinho importante, 2 recados importantes. Terça-feira, 20 horas, nosso culto de oração aqui via Facebook. Estamos com essa ferramenta nova, StreamYard, que é muito boa. O André conseguiu com nós aí. Que a gente consegue colocar outras pessoas na tela. Se você quiser participar, fale comigo, mande um recadinho. Coloca você aqui, você pode aparecer aí, fazer oração, ler um texto, cantar, testemunhar. Fique à vontade, tá bom? É importante todos participarem. O culto é da igreja e nós estamos aqui para louvar o Senhor. Apesar da distância, do isolamento social, mas nós estamos aqui para louvar o Senhor. Não paramos. A igreja não há de parar, tá bom? Domingo, nosso culto, às 10 horas na igreja, culto de ceia. Então, prepare lá o seu alimento para estar juntos participando da ceia do Senhor, tá bom? Nós estamos arrecadando alguns mantimentos, alguns produtos para a Associação Betel, aquela casa que trabalha recuperando vidas que estão no álcool, nas drogas. É um trabalho fantástico da Missão Betel, eles têm sede lá na Espanha, trabalham aqui já há um certo tempo, temos várias pessoas sendo restauradas em nome de Jesus, então estamos levantando alguns donativos, eu já tenho alguns aqui comigo que eu recebi. Se você quiser doar, mande um recado via WhatsApp, ou seja qual for o meio aí, pelo Facebook, se for o caso, que nós podemos retirar na sua casa. Não vou entrar na sua casa, não. Você deixa lá no portão, nós pegamos e trouxemos para cá, para que eles possam, assim, retirar aqui conosco essas doações. Pode ser roupa, pode ser um sapato, algum brinquedo, alguma coisa. Eles têm um bazar que eles mantêm para suprir a casa. Para vocês terem uma ideia, os tratamentos na Associação Betel, na Casa Betel, é gratuito para o interno. Eles não cobram nada dos familiares nem dos internos. Então, mas tudo requer um custo, né? Então, o bazar que eles têm lá no centro de Bugaçu é para manter a casa. Então, móveis, se tiver algum móvel, quiser doar algum móvel que não usa mais, algum objeto, eles podem até retirar na sua própria casa. Se a doação for grande, eles vão aí retirar na sua casa, tá bom? Eles têm um caminhãozinho que eles retiram as doações e assim por diante. Quem quiser doar também produto de limpeza, que é algo muito útil, que poucos talvez doam, né? Seja papel higiênico, álcool, né? Álcool em gel, veja, desinfetante, cândida, sabão em pedra, seja o que for, né? Sabonete, pasta de dente, seja qual for, o que for, tudo isso é importante. Então, quem puder doar, será bem-vindo também. Tá? Então, estamos levantando essa campanha para ajudar esses irmãos. Eu falei com eles semana passada, eles estão bem, Deus tem abençoado a vida deles, a saúde de cada um deles. Então, continue orando por esse trabalho importante de recuperar vidas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Vamos aí estar colaborando e colocando a nossa fé em prática, tá bom? Amém? Amém. Ô, pastor, Pode falar.
Eu vou fazer um aviso e colocar no Face que se tiver alguém que queira também levar doações no período do culto, a gente está na igreja das 10 ao meio-dia. E se for Amém. o caso, se acabar antes o culto, eu fico lá até meio-dia esperando ver se alguém pode levar alguma coisa lá na igreja. Amém. Amém. Com certeza. Podemos também, como o Marcelo mora na cidade de Dutra, e talvez faça acesso para muitas pessoas, você pode também deixar na tua casa, né, Marcelo, se for o caso, tá bom? Pode sim, sem Ou aqui em problema. casa, se quiser deixar aqui também. Aqui, como eu moro em condomínio, é um pouco mais difícil, né, a Eu vou circulação. fazer o aviso, eu coloco o endereço da igreja ou o endereço aqui de casa durante a semana. Pode Amém. deixar Vamos assim. estar fazendo sim e ajudando, tá bom? É um trabalho importante, vamos assim nos colocar à disposição do Senhor, tá joia? Outro recado, nós estamos orando e estaremos encerrando esse mês, orando por missões. Então, dia 30 é sexta, né? Até sexta-feira estaremos orando pela Coreia do Norte, que é o número 1 na perseguição aos cristãos. Então, ore pela Coreia do Norte. Eu vou passar depois um vídeo, vou ver se eu coloco disponível aí no Facebook da igreja, e também no YouTube, acho que é um pouco mais difícil, mas no Facebook da igreja, ou no via WhatsApp, que é um vídeo da BBC de Londres, que eles fizeram um pequeno documentário rapidinho sobre as dificuldades do norte-coreano. Tem muito norte-coreano que quer fugir do país, porque não aguenta aquele regime opressor, um regime ditador, e onde há muitas perseguições religiosas, seja qual for a religião, é proibido. A pessoa tem que reverenciar o seu líder, não a Deus. Então, eles fizeram um pequeno documentário mostrando as dificuldades. E quando a pessoa tenta fugir, né, de lá, ele muitas vezes até fuzilado. Então, ou seja, as fronteiras são fechadas, a pessoa tem que atravessar rios, vales, montanhas, tem que fazer, sabe, algo extremamente difícil para fugir, seja para a China. Se vai para a China muitas vezes devolve ele para a Coreia do Norte, tenta fugir para os países ao redor ali, tentar chegar à Coreia do Sul e tudo mais. Então, é algo muito difícil. Então, ore pelos norte-coreanos, tá bom? E o país que nós estaremos orando em maio será a Índia. A Índia, Deus tocou no meu coração. Nós vemos que a Índia está passando um momento difícil com a Covid-19, onde o número de pessoas, de mortos, tem sido além do que o governo tem publicado. A Índia tem muita perseguição religiosa também, muita pobreza, muita dificuldade. Então, ore pela nação, pelos indianos. Tá? Ore pelos indianos. Eu lembro quando eu estive na Terra da Bárbara, alguns anos atrás, eu visitei uma igreja dirigida por indianos lá, e muito tocou no meu coração, porque era uma igreja que o nome dela é Orando pelas Nações. Olha que interessante. Né? E o pastor missionário, ele comentou que eles oram pelo Brasil. Eles oram, né? O Brasil está passando um momento difícil na política e tudo mais, eles oram pelo nosso país. Então, assim como nós oramos por outras nações, tem nações orando pela gente. Eu falei com os irmãos lá da Nigéria esses dias. A Nigéria é um país onde há dura perseguição, e coloquei que mandei um recado dizendo que nós estamos orando por eles, e eles retornaram dizendo que nós oramos pelo Brasil em virtude do problema da Covid-19. Então, esse intercâmbio é fundamental, estarmos orando pelas nações. Então, ore, tá bom? Para que Deus alcance, para que a promessa de Deus a Abraão, né, que dele nasceria o Salvador do mundo, possa chegar a esses povos também, né, para que eles se tornem também filhos de Abraão, filhos na fé, né, de Abraão. Amém? Então, vamos estar orando sim. Algum outro recado? Tudo bem? Tá? Outra informação, nós começaremos a estudar no próximo domingo pela manhã o livro de Ruth. E o mês de maio é o mês da família. Nós terminamos hoje, né, as pregações no culto pela manhã em Efésios. Espero que foi importante para você. Espero ter alcançado o objetivo, realmente, de trazer o recado do Senhor ao seu coração. Então, vamos estar estudando sobre Ruth. É um livro importante quando nós falamos sobre família, né, sobre lealdade à família. Então, vamos estar, assim, aprendendo um pouco mais desse livro importante, né, para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Participe, tá bom? Amém? Vamos orar ao Senhor, então, nesse instante. Vamos pedir que Deus possa nos abençoar. Vou pedir que o nosso irmão André ore ao Senhor, André. Depois estarei orando também.
E agradecemos a todos aqueles que participaram conosco, tá? Que Deus abençoe a sua vida, e que você continue firme e forte com Jesus. Oremos. Senhor amado Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por este momento de culto, de estudo da sua palavra, Senhor Deus, no qual nos aprofundamos um pouco mais, Senhor Deus, no conhecimento do Senhor. Que cada uma das pessoas que receberam este alimento, Senhor Deus, possam ter compreendido os seus ensinamentos e elas possam, Senhor Deus, ter crescido, Senhor Deus, um pouco mais na sua verdade. Colocamos também, Senhor Deus, no seu altar, Senhor, os pedidos que aqui foram colocados em virtude, Senhor Deus, da Covid, as pessoas que estão contaminadas. Te pedimos, ó Deus, que elas passem, Senhor Deus, por essa fase da melhor forma possível, que elas se recuperem logo em breve. Como, Senhor Deus, nós já temos, Senhor Deus, várias respostas de pessoas, Senhor Deus, que venceram a Covid, hoje estão bem, estão saudáveis, e sabemos também, Senhor Deus, que infelizmente algumas, Senhor Deus, partem, mas tudo ocorre, Senhor Deus, mediante a sua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, a cura, porque, Senhor Deus, esse é o desejo do seu coração, do nosso coração, mas te pedimos também, Senhor Deus, que seja, contudo, seja feito, ó Pai, a sua vontade. Continua conosco, esse é o nosso pedido, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, pelo momento que nós passamos, tanto de culto pela manhã, quanto agora a escola bíblica dominical. Obrigado por ter falado aos nossos corações. E continue, Pai, realmente nos abençoando, nos fortalecendo, ó Deus. Abençoa, Pai, que esses estudos que nós aqui aprendemos possam ser fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Abra nossa mente, nosso coração, para que possamos aprender mais da sua vontade e possamos cumpri-la, Pai, em toda e qualquer circunstância. Oramos por esses irmãos que aqui nós mencionamos, que tanto necessitam, Pai. Aos cunhados do irmão Marcos César, a sua irmã Ruth também, seu sobrinho. Cuida, Pai, deles, ó Pai. Amém. Liberte dessa doença tão difícil, Pai, que nós estamos enfrentando. E que haja, Pai, tempo de refrigério, de cura, de restauração. Abençoa aqueles que perderam seus empregos, ó Pai, os seus negócios estão comprometidos, ó Pai, devido à paralisação. Nós estamos já há um ano com essa pandemia e muitas vezes não vemos, ó Pai, talvez uma solução tão imediata para isso. Mas cremos na tua providência, no teu poder, na tua majestade. Amém, vem estar conosco, ó Pai. Que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso povo, abençoa as nações, o Brasil, abençoa o nosso presidente, abençoa o nosso governador, abençoa especialmente o nosso prefeito, que está passando muito difícil com a sua saúde, ó Pai. Que ele possa ser curado, que ele possa voltar às suas atividades, ele que é tão novo, ó Pai, tem tanto pela frente, só possa abençoá-lo. Oramos também pela Índia, esse país que está sendo impactado com essa doença, onde muitos têm perdido a sua vida, estão sendo tratados, ó Deus, nos carros, nas ruas, porque não tem hospitais, não tem leitos. Ó Deus, tem misericórdia daquele povo sofredor. E a Coreia do Norte é o país que nós estamos orando. Que haja, ó Pai, tempos de refrigério, que o teu evangelho possa florescer naquela nação, alcançar vidas para Cristo. Oramos pelo líder dessa nação. Ó Deus, quantos líderes, ó Pai, foram quebrantados pelo poder que há no nome de Cristo. E muitos se renderam, alguns até se renderam aos teus pés. Que haja isso com ele, Pai, que ele possa se render aos seus pés e se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida de nós, ó Pai. Abençoa a tua igreja que está aqui reunida. Obrigado, Deus, por Amém. Tudo. Pelo motivo que o Marcelo coloca de oração também aqui, ó Deus, pelo seu cunhado, Pai. Cuida, Pai, de cada um deles, ó Deus. E vem estar com cada um de nós. Obrigado, Pai. Fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Nós oramos que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Oramos Amém. Deus abençoe. Oramos também, ó Deus, pelo irmão da nossa irmã Rosa, Pai, que também passa momentos difíceis na sua saúde. Cuida dele, ó Pai. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Boa semana. Boa semana a todos. Amém. Deus abençoe Amém. a todos. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação
e todos vocês estão conosco aí, tá bom? Nos vemos terça-feira, tá bom? Às 20 horas. Amém. Até lá. Deus abençoe. Vou encerrar aqui a nossa transmissão. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau.